Porque a igreja, hoje, o conceito de igreja hoje não é o conceito de igreja do Velho Testamento, do período apostólico, que era o templo. O povo não ia para o templo para ver show de ninguém. O povo não ia para o templo buscar bênção. O povo ia para o templo oferecer o sacrifício pelos seus pecados. O povo ia para o templo ouvir a direção, a instrução da palavra de Deus, que era dada pelos sacerdotes. O povo ia para o templo para receber correção, direção de Deus. Tinha os levitas que ministravam na casa de Deus, dentro do trabalho espiritual. Não era como hoje, show, apresentação, teatro, homenagens, movimentos sobrenaturais, onde o povo vai buscar bênção, vitória, e é aquela aclamação, a euforia, emocionalismo, um grito lá, outro grito cá, Deus está ali, é uma bagunça de Deus. Aí um diz, olha, Deus está dando isso, Deus está falando isso, Deus está dizendo aquilo, enquanto isso, tudo isso acontecendo e a palavra sendo tirada do meio desse povo. Enquanto esse povo vive tudo isso, a palavra vai sendo tirada do meio desse povo. A palavra vai sendo desprezada, A palavra vai sendo colocada para longe, para longe, para longe, para longe. A palavra vai sendo tirada dos ouvidos, do entendimento, do conhecimento. E esse povo está onde? Está em Deus? Está na luz? Está com a vida garantida para a promessa eterna? Como? Se para ter tudo isso precisa estar dentro da direção da palavra. Se o povo não está, como é que, hein? Igreja. A finalidade de igreja, local de culto, quando falamos igreja, temos que diferenciar o que é igreja, local de culto, e o que é igreja de Cristo. Igreja de Cristo não é ministério. Igreja de Cristo, igreja de Deus, não é instituição religiosa, prédio, espaço geográfico. Não, não é uma alvenaria. Igreja de Cristo somos nós, pessoas que se encontram em todos os lugares do globo terra. Mas quando fala de igreja, local de culto, a finalidade tem que ser, infelizmente não está sendo hoje. Entra numa igreja para tu ver a liturgia do culto como é. Entra numa igreja dessa hoje, qualquer, na maioria delas, para tu ver o andamento de que culto que você vai receber ali. Que culto é esse? Isso não é culto, irmão. Cultuar a Deus é estar na presença dele com reverência. É se entregar a ele. É receber a direção dele. É estar atento a ouvi-lo. É ser conduzido por ele. Cultuar a Deus é isso. Não é ir para uma igreja através de um comercial de vitória, de bênção, de prosperidade. Não é ir para uma igreja viver um ritual místico, onde você vai viver um trabalho místico, de campanha, de pacto, de voto, como se ali fosse um meio para você alcançar a bênção. Estão mistificando, estão banalizando. Isso é paganismo. Olha, irmãos, sério. O que eu estou aqui trazendo nesta noite para vocês, como sempre, é a instrução, a orientação da palavra de Deus para abrir os teus olhos, te dar entendimento, esclarecer você. Desperta tu que dormes, escapa por tua vida, levanta-se desse sono espiritual, dessa inércia, desse despreparo, levanta-se dessa situação de negligência espiritual de uma vida com Deus. E Cristo te esclarecerá como está te esclarecendo agora. Aprende, para você não ficar levado na formalidade, no oba-oba. Igreja é local para a gente aprender lições espirituais da palavra de Deus. Igreja não é lugar de campanha, de pacto, de voto. Igreja não é lugar de entretenimento, hoje está sendo. Hoje a igreja está sendo local de entretenimento. Você, qual é a atração de hoje? Hoje é o pregador do fogo, do manto. Qual é a atração hoje da igreja? Hoje é o pregador do reteté, o profeta. Hoje é o testemunho de Ciclano, de Beltrano. É entretenimento ou não é? Igreja não é lugar de entretenimento, de shows, de festa, de apresentação de ninguém ou de nada. Igreja é local de instrução na palavra. Quem tem que se apresentar, quem tem que ter a prioridade, quem tem que ter a preeminência, quem tem que ter a atenção do povo na igreja é a palavra. Não é pastor, nem pregador, nem cantor. Igreja hoje é lugar de show.
onde os grupos, os cantores que cobram cachê, que querem suas agendas lotadas para poder fazer os seus shows gospel. E o povo é quem cria esses ídolos. O povo de Deus que não tem entendimento perece, é destruído por falta de conhecimento. É que cria, é que alimenta essa banalização. Porque se o povo fosse prudente, deixava lá, eu queria ver esses artistas gospel, tá no topo da adoração, tirando Deus, tirando a palavra, tirando a adoração do povo para Deus. Não adora, desculpa, é adorando a Deus. Mentira, não está dentro do princípio de Deus. Adorar a Deus não é estar no meio dessa bagunça, no meio dessa banalização, no meio desse paganismo. Adorar a Deus é uma vida séria, consciente, justa, é uma vida de entendimento na palavra e buscar se esforçar para guardar e viver a palavra de Deus. Adorar a Deus é eu me submeter-se a Ele, me render a Ele, esvaziar-se de mim, submetendo à vontade dele. Isso é adorar a Deus. Não é estar vivendo formalidade religiosa. Não é estar vivendo festividades de culto de igreja. Isso não é adorar a Deus. O diabo engana as pessoas com esse comercial. Igreja não é lugar de misticismos, rituais dentro das igrejas. As pessoas fazendo rituais. Isso é paganismo. O ritual das 7 marchas. O ritual dos 7 cultos. O ritual do pacto. O ritual do voto. O ritual, não sei. Culto hoje virou místico. Virou ritual místico. Os cultos hoje é pagã. Sai do meio disso. Igreja não é lugar de misticismo, rituais ou algum ponto místico da fé. As pessoas criam esses cultos como um ponto místico da fé. Se você participar desse ritual, a tua fé vai te garantir que Deus te dê a vitória. Por quê? Porque você participa do ritual das 7 marchas, das 7 voltas, das 7 quartas, das 7 sextas. Precisa 7 sextas para Deus me dar a vitória? Precisa eu fazer um culto de 7 semanas, de 7 dias, ou o que for? Então tudo isso é paganismo. O povo não quer saber. Eles vão continuar vivendo. Você, seja prudente, saia do meio deles. Eles vão continuar vivendo, irmãos. Saia do meio deles. Enquanto isso, a palavra é desprezada no meio desse povo que diz que é de Deus. Por isso que Jesus disse, foi bem claro e objetivo e direto. Quero nem saber se você vai ficar com raiva ou não. Quando os fariseus, o grupo religioso que se denominava o mais santo lá do povo judeu, chega e diz, olha, nós não somos filhos de prostituta, nós somos filhos de Abraão, temos Deus como nosso pai. Jesus diz, vocês são filhos do diabo, não é de Deus não. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas são do diabo. Porque a obra, o caminho, a direção, o entendimento que vocês estão não é o de Deus. Porque se fosse de Deus, vocês me ouviam. Porque a palavra que eu trago, Jesus disse, a palavra que eu trago não é minha, é do Pai. E vocês não ouvem a minha doutrina. E isso mostra que vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, se conduz pela palavra de Deus, se submete à palavra de Deus, é sujeito à palavra de Deus. Não é a vida religiosa dentro de religião dominado por homem, sistema ou ministério. Quem é de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse. O povo diz que é de Deus, mas estão perdidos de Deus. E a palavra que eu te levo aqui, meu irmão, não é minha, é do Senhor. Eu estou apenas como porta-voz, arauto da verdade, te corrigindo, te repreendendo, instruindo, orientando, levando a luz de Deus para iluminar a tua mente, o teu entendimento, meu irmão. Creia na palavra. O povo de Deus hoje está desprezando a palavra. Banalizou. O paganismo hoje dominou o meio dentro das igrejas. É só culto pagão, é só ritual pagão. Não tem mais
Vida santa não é participar de campanha de jejum. Vida santa não é participar de consagração. Vida santa não é estar indo para a vigília. Vida santa não é viver e cumprir tabela de culto. Vida santa é guardando, praticando, conhecendo, vivendo, entendendo e se mantendo na palavra. Isso é vida santa. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, na oração sacerdotal, pela igreja, pelos seus discípulos, ele ora a Deus para que Deus conduzisse o povo na palavra. Santificar não é a vida formal religiosa, não é uma vida de usos e costumes. Santificar-se para Deus é uma vida sendo conduzido, dirigido pela palavra. É colocar cada dia mais a condução, a direção da palavra na minha vida. E não vida religiosa, formalidade de igreja. O povo de Deus hoje está se afastando da palavra. É um povo que diz que é de Deus e cada dia mais longe de Deus. É um povo que pensa que tem vida com Deus, mas estão mortos. É um povo que faz os seus cultos, seus rituais, dizendo que Deus está ali no meio para operar poder e milagre, e Deus está lá fora. Sabe quem está dentro desse grupo? Sabe quem está dentro desse meio? Sabe quem está dentro dessas muitas igrejas? Não é Deus operando, não. É o diabo levando o engano. É o diabo se ir andando no meio desse povo, dessas igrejas, que não tem o compromisso, não tem mais o desejo, não tem mais a direção da palavra. Já estão bem longe de Deus. Deus está fora. Jesus está dizendo: estou fora, viu? Para eu entrar tem que estar na palavra. Eu só estou presente onde tem minha palavra. Eu só estou no meio daquele grupo que está se submetendo, se conduzindo pela minha palavra. Não é no meio de ritual religioso de ninguém, não. Não é no meio de igreja de ninguém, não. Pode ser qualquer for a igreja, pode ser quem for o pastor. O que garante a presença de Jesus nas nossas vidas é a submissão a Ele, guardando a palavra dEle e buscando ficar firme nesta palavra, para não ser levado, nem desviado, nem apostatando-se da fé. Seja prudente, esteja firme na palavra. Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem e praticam. Não é o ritual de igreja, não é o igrejanismo, não é a vida solene dentro dos trabalhos religiosos de culto de igreja. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra dele, a palavra do Senhor. Então seja prudente. A sua vida só vai estar edificada em Deus quando você tiver o pleno conhecimento da verdade que liberta. Será que você está liberto? Será que você verdadeiramente foi liberto? Você conhece a verdade? Isso que você está vivendo está dentro dos princípios da palavra? Não se engane não, viu? Porque alguém diz que é de Deus, alguém faz uma interpretação dentro do que ele acha, usando o achismo, usando a teologia dele. Não se engane não. Se converta ao Senhor Jesus para que o Espírito Santo de Deus, ele te cele, ele te guarde, ele te faça tempo de morada de Deus, para que ele habite em ti, para que ele conduza a tua mente, tua vida, teu entendimento na palavra. Porque o Espírito Santo de Deus não conduz ninguém dentro de vida religiosa, dentro de direção de homem, de pastor, de papa, de padre, de teólogo, de doutor, de bacharel. O Espírito Santo de Deus nos conduz na verdade que é a palavra. Foi Jesus quem disse isso. Ele, quando vier, ele vai me conduzir, ele vai me glorificar, Jesus disse. Ele não glorifica a instituição. Quem está com o Espírito Santo de Deus não glorifica pregador, igreja, pastor, ministério, porque o Espírito Santo em nós nos leva a glorificar a Cristo. Ele nos conduz na palavra de Cristo. Ele nos mantém fiel a Cristo. Ele nos leva a conhecer cada dia mais a vontade do Pai. Nessa vontade devemos estar andando pela condução do Espírito Santo. Você está sendo guiado por quem? É preciso conhecer a verdade e ser liberto.